ajuda nas figuras de linguagem, porque tem muitas questões que podem estar metaforizando, não sei o quê, a repetição, papapá, e a gente acaba não entendendo como é que isso daqui é cobrado no Enem, e sempre tem. A banca mudou, né, do ano passado para cá, mas ela continua pedindo, porque essa é a base da, das, do sentido das linguagens, para a gente poder organizar os textos, né? Muitos textos vão ter essas figuras de linguagem para enriquecer o nosso texto. Principalmente os textos de publicação que eu estou focando no leitor. Qual é esse texto? Que o foco é o leitor? Qualquer resposta serve. Hã? Hã? Referencial. Que o foco é o leitor. Referencial, o foco é a mensagem. Tem que ser entendido. Nenhuma? Gente, vocês têm que lembrar essas informações. Olha só. O foco, sendo o leitor, eu tenho, por exemplo, o texto persuasivo. Você tem que me entender e você também tem que refletir sobre alguma coisa ou fazer alguma coisa por mim ou pela causa que eu estou apresentando. Os textos publicitários, o foco é o leitor. Uma dissertação argumentativa, o foco é o leitor. Eu estou expondo a minha opinião de modo que o leitor também pense da mesma forma ou faça uma indagação quanto àquele assunto. E para isso eu vou recorrer às figuras de linguagem. Tem aí um resuminho para vocês. É o básico do básico. A apostila ia ficar bem maior. Eu não tenho aqui a de vocês, mas ia ficar bem maior. E aí aqui eu vou separar as figuras de acordo com as ideias que ela apresenta. As estruturas semânticas, as figuras de linguagem semântica, elas vão primar pelo sentido. Onde que eu vou analisar um texto? Qual o tipo de texto que eu vou analisar que tem sentido, que eu vou ter que entender o sentido? Um texto em que vai expressar a ideia, a opinião, a emoção do autor. Por exemplo, um texto narrativo, um poema, uma música, né? Tudo aquilo que eu vou trazer um sentido diferente que não aquele expresso na palavra em si. Por exemplo, a mala estava no porta-mala. O que eu acabei de dizer? Que uma mala estava dentro de um porta-malas. Ok. Agora, se eu falar assim, poxa vida, a minha sogra é muito chata. E aí ela estava me enchendo a paciência para não ver a cara dela, eu coloquei a mala no porta-mala. Observa que a mesma palavra, mesma frase, mesma estrutura que eu falei, agora por causa de uma historinha que foi contada, você pode inferir um sentido completamente diferente. O que eu coloquei agora no porta-malas? A sogra. Não, gente, coloquei a mala no porta-mala e fui embora para não ver a cara da sogra, porque eu ia fazer isso com a Cristinha? Jamais. Então, observe que o sentido modificou. A estrutura é a mesma, mas o sentido pode ser entendido por causa de um contexto diferente. Então, as figuras semânticas, eu vou colocar aqui na ordem que está para vocês, para a gente não se perder, tá? É a metáfora, metonímia, essa daqui é a minha favorita, sinestesia. Esses nomes que estão aqui, gente, não são nomes absolutos, ok? Por exemplo, quando eu falo de alusão, eu posso também ter citação, né? Quando eu faço uma citação. Nós vimos aqui o texto que a mulher fala da coisa, uma coisa linda, tal, não sei o quê, e ela cita alguns trechos da música de Caetano, né? E ela faz ali
uma referência às músicas de Caetano. Alguma coisa acontece no meu coração. Ela está aludindo, dentro do texto dela, né, alguma coisa referente a algo que já existe, citação ou alusão. Na perífrase, eu vou colocar eu não vou perder aqui muito das explicações para vocês. Olha só, o autor de Os Lusíadas, né, para Camões, que dá ênfase na característica. Eu vou, aqui nesse exemplo, vamos entender direitinho, é uma expressão para substituir um nome por uma característica. Alguém já leu Camões? Vamos ser sinceros. É chato. Por quê? Porque eu tenho que ficar inferindo o sentido, a estrutura que ele coloca é muito rebuscada, é muito carregada, é cheia de nuances, eu tenho que ter um conhecimento de como ele pensa, do que ele quer dizer para aquela época, para aquela estrutura, e aí eu já tenho, então, toda uma estrutura, um estilo próprio de Camões. Então eu não vou falar que o texto é de Camões, eu vou falar que ele é estilo Os Lusíadas, porque ele já é uma referência muito conhecida daquele autor. Então eu pego um pelo outro para poder significar aquilo tudo que eu estou querendo dizer. Ele escreveu outros textos? Sim, mas eu estou querendo referenciar aquele estilo, aquela estrutura, aquele tipo de mensagem, de escrita que ele trouxe justamente em Os Lusíadas. Então, na perífrase, eu vou colocar um pelo outro, tentando colocar todo o sentido que aquela obra tem. Tudo aquilo que carrega ali dentro daquela obra. Tá? É cobrado no Enem? Sim, quando eu coloco, por exemplo, um texto... alguém aí já leu Jabor? Arnaldo Jabor? Ele é um cronista, jornalista, cronista, e ele tem uma sátira do cotidiano ácida, e ele critica de uma forma muito inteligente a posição na sociedade. Então, por exemplo, um texto de Jabor poderia estar escrito ali no Enem, justamente trazendo essa acidez, essa criticidade que ele tem. E aí ele vai falar assim, eu posso colocar um texto qualquer, trazendo que ao enaltecer as características tal, ele faz uma perífrase de acordo com Jabor. Aí você teria que saber qual é essa estrutura de Jabor, o que ele fala, tudo isso. Então é o sentido de um texto que eu trouxe para dentro daquela oração, de uma referência que é muito maior. Uma coisa, deixa eu ver aqui. A Bíblia. Vocês já leram a Bíblia? Ah, todo mundo aqui já leu a Bíblia, né? Nem todo mundo é cristão, mas a Bíblia todo mundo mais ou menos já ouviu falar. Tem os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é o Pentateuco. Quando eu falo de Gênesis, o que vem à mente de vocês? Criação. Então, ao invés de eu falar sobre a criação do mundo, eu falo a gênese do mundo. Lógico, Gênesis significa criação, mas aí vai vir à sua mente o quê? Aqueles versículos lá do início da Bíblia, né? Deus criou o mundo, criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, eu estou trazendo para o meu texto a referência que é um conhecimento muito maior. Ok? A minha colega de trabalho disse que eu tenho mania de começar as listas de baixo para cima. E eu tô, depois que ela falou isso, estou observando. Por que eu comecei de baixo para cima de novo? Oh, meu Deus. Antonomásia. Já estamos aqui, vamos desse jeito. Olha só. Substituição do próprio nome por uma característica marcante ou título. Aí eu vou colocar, né? Deixa eu pensar aqui num outro. Vocês lembram do animal? Acho que não é da época de vocês, não, né? O animal. Do futebol? Não? Ai, meu pai, credo. Ah, deixa eu ver. Não lembro nenhum outro. Muralha. Quem era o Muralha? O goleiro do Flamengo. Então eu preciso falar sobre ele para poder trazer essa referência? Não, você já traz aí o conhecimento, né, do Muralha, tudo que ele fez. Cara, era difícil passar um gol naquele, quando ele estava cobrança de pênalti. E aqui a gente tem aqui a referência, né,
O rei do futebol, todo mundo sabe que é o Maradona. A cara dele, ele olhou assim, todo mundo sabe que é o Pelé, né? Então eu não preciso referenciar o nome do Pelé para saber que ele é o rei do futebol. Então, quando eu falo rei do futebol, todo mundo já vai fazer uma referência ao Pelé. Essa daqui é a antonomásia. Observa que é o sentido que eu estou conferindo àquilo que eu estou dizendo, e não literalmente o que está escrito. Sinestesia, essa daqui é maravilhosa. É quando a gente mescla as emoções do ser humano, né? Eu senti o sabor amargo do ciúme. E aí? Tem como sentir o sabor amargo? Sentir o sabor amargo? Tem como sentir? O que é sentir? Às vezes a gente passa despercebido, né? Mas o que é sentir? Né? Tato. Mas sentir o sabor amargo, ok. Mas ciúme tem sabor? Então eu tenho, além de uma metáfora, eu tenho também uma sinestesia, uma mistura de sentidos, né? Então eu estou aqui colocando uma coisa misturada. Por exemplo, eu vi a cor. Aí vai ficar só metáfora. Ai, gente, ajuda aí. Eu já tô. Eu fiquei gravando aula até 1h da manhã, olha que maravilha. Já tô sem ideia. Sinestesia. Quando eu misturo dois sentidos? Hã? A sua voz é doce, né? Eu estou fazendo uma metáfora, mas não, aí vai ficar só metáfora. Senti o gosto de sua voz doce em meu coração. Né? Então você falou, a sua voz é doce, eu estou comparando, fazendo uma estrutura de comparação ali, mas eu não tenho como, né, sentir a voz dentro do coração. Né? Então eu estou misturando uma coisa com a outra, tá? Sinestesia. Eu tenho um livro infantil que fala sobre esse assunto. Cerca de 0,01% das pessoas no mundo são sinestésicas. Elas enxergam cores quando tem emoções diferentes, por exemplo. E a catacrese, essa daqui é muito gostosa de se falar, ela é uma metáfora que já caiu na boca do povo, tá? Por exemplo, o amor é o fogo. Hoje a gente já, né? Amor é um fogo que arde aqui dentro do coração. Já virou comum eu comparar o amor a esse fogo, né? Quando a gente vê o rapaz bonito passando, uma menina que a gente gosta, aí dá aquele negócio que é palpitado. Ou seja, já caiu no gosto, no conhecimento de todo mundo. E aqui tem, embarcou no braço da cadeira. Agora a gente vai colocar, olha só, quando a gente fala a cabeça da ponte vai passar por uma reforma. Ponte tem cadeira? Cabeça? Não tem. Mas quando eu falo cabeça da ponte, vocês se imaginem aí a cabeça da ponte. Né? Vocês não imaginaram um cabeção lá na beirada da ponte, não, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês imaginaram o início da ponte, né? E foi colocada agora uma nova régua, agora lá na gameleira, para medir o rio. Todo mundo agora não precisa ficar esperando o bombeiro lá ir lá medir, né? Agora a gente pode passar lá e ver. Então lá na cabeça da ponte agora tem uma régua. Você está imaginando justamente no início. E aí tem o braço da cadeira, ou seja, eu utilizo termos para dar sentido a uma outra coisa que não tem um nome definido. Por exemplo, o braço da cadeira. Cadeira tem braço? Não. Pé da mesa? Não, mas quando eu falo pé da mesa, você não imagina um pisante com 5 dedos lá apoiado no chão. Você vai imaginar, né? Aí eu tinha um professor que ele era cubano e ele dava aula de física e ele fala, por exemplo, a pata da mesa está com a pressão de ATM. O professor, mesa não tem pata, né? Tem pé. Qual a diferença de pata para pé? Imagine a pata do elefante aqui, então. Então, ele não sabia que a gente utilizava pé, né? E lá eles utilizam pata, mas o sentido é de colocar um termo no lugar de outro que não tem um nome definido. Então, a gente está comparando
O pé da mesa a um lugar de apoio que firma no chão, assim como os nossos pés. Então já é uma metáfora implícita que todo mundo compreende. Essa é a catacrese. A metonímia está dizendo assim, que é a substituição de uma palavra por outra por proximidade. Aí nós temos Li Machado de Assis. Aqui, a professora Marcela falou que era nessa daqui, ó. Só deu ideia de um livro também. Mas vamos entender o contexto. Aqui eu estou trazendo toda a estrutura de uma obra em si, e não de um autor, né? De uma obra em específico que tem aquela estrutura para exemplificar aquilo que eu quero dizer. Aqui eu estou colocando que aquele nome já representa todo o arcabouço de produção que ele tem. Li Machado de Assis. Eu peguei o Machado de Assis, coloquei lá em casa, fique aí quietinho, me dê tua mão que eu vou começar a ler você. Olha, você vai ter uma vida longa, você vai... Não, eu não tenho como ler uma pessoa, eu não tenho como fazer a leitura de uma pessoa. Né? Nem numa ressonância magnética, né? Faz uma leitura de uma pessoa. Eu estou lendo as obras de Machado de Assis. Eu estou trazendo, então, a informação que eu li os livros de Machado de Assis ontem à noite até 1h da manhã. Essa daqui, gente, é a comparação. Nem coloquei aqui, né? Pulei a metáfora. E aí aqui eu vou colocar para vocês. Que ela é bem específica. As duas são a mesma coisa. Como assim? Então, por que que um é um e a outra é outra? Por causa de uma palavra. Todas as vezes que eu afirmo que uma coisa é a outra, no sentido de comparar, é uma metáfora. Isso mesmo. Todo mundo agora assim, ó. Quando eu comparo uma coisa com a outra, afirmando, eu estou fazendo uma metáfora. Quando eu comparo uma coisa com a outra, com palavras de comparação, vamos colocar assim bem simples, palavras de comparação, eu tenho a comparação. Você é como um burmanco. Ah, eu amo essa frase do Gru, né? Como um burro manco. E a mulher... né? E ele utiliza, tu és como um burmanco. Aí ela fica toda derretida. Ele está comparando claramente, você é como... E ele utiliza a palavra comparativa. Agora, se ele tivesse dito, você é a luz que ilumina o meu caminho. Não, isso não tem nada a ver com o Gru, não faz parte da personalidade dele, mas ele estaria comparando da mesma forma, né? Com o raio de sol, com o raio, enfim, que ilumina o caminho, mas ele estaria afirmando que ela é outra coisa que não é. A gente sabe que ela é uma pessoa. Então, todas as vezes que eu afirmo, no sentido de comparar, eu tenho uma metáfora. Todas as vezes que eu utilizo as palavras comparativas. Eu tenho comparação. E aí a gente pode colocar aqui. O mais comum é o como. Qual outro? Tal qual. Parece. Semelhante. Hã? Eu ouvi. Que nem, né? Isso aqui vai aparecer num texto, gente, que nem. Vai ou não vai? Vai, gente, na linguagem coloquial, às vezes num diálogo, na linguagem fática ali, né? Que nem, tá, não sei o quê, alguma coisa. Vai estar escrito sim. Então a gente tem que considerar não somente a norma padrão, que nem. Tá? E vem outras aí, semelhante, tal qual. Entenderam a diferença de umas para as outras? Aí nós temos umas frases bem legais para vocês identificarem. Aquela criança é um anjo em casa. É o quê? Anota aí. O que eu estou querendo dizer? Com aquela criança é um anjo em casa. Metáfora. Põe aí o Mzinho de metáfora. Não é meu filho, com certeza.
O tempo é um rio que nos arrasta sem piedade. O que é? Metáfora também. Uma vez que é metáfora, vamos então transformar essas metáforas em comparação. Como é que ficaria? O tempo é como um rio que nos arrasta sem piedade. É que nem um rio que nos arrasta sem piedade, ok? Coloquei a palavra comparativa, pronto. Já virou comparação, já deixou de ser metáfora, tá bom? Aquela criança é como se fosse como um anjo em casa, né? Não sei quem é que tem esse daí em casa não, mas enfim, parabéns. Ele canta como um rouxinol. Aí tá claro, é bem específico como aparecendo aí o aparecido. Ele é forte tal qual um touro bravo. Comparação, tá aí o tal qual, também dando o ar da graça. Ele é forte, né? Aqui não tem como, né? Como um touro. Ele é um touro. Aí eu não preciso nem colocar o forte. Ele é um touro de tão forte. Aí eu já estou fazendo uma metáfora. Não tem como, a não ser que ele seja chifrudo, né? Tem que colocar de tão forte, não dá outro sentido. Ai, que horror. Bebi um copo d'água. E aí, gente? Tem como beber um copo d'água? Hã? Metonímia, eu estou utilizando uma coisa com sentido de outra. Se eu pedir para vocês uma garrafa d'água, vocês vão me entregar uma garrafa de plástico com água dentro. Ela não é feita de água, mas nós conseguimos entender no dia a dia uma garrafa d'água o que significa, né? É o conteúdo que tem dentro. Metonímia. Admiro muito o Fernando Pessoa. É? Hã? Metonímia? Por quê? Você conhece o Fernando Pessoa? Ele era rabugento, chato, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta da pessoa dele. Mas quando eu falo, eu gosto de Fernando Pessoa, eu estou querendo dizer que é a obra, então eu estou pegando uma coisa para dizer outra. Aí sim é metonímia. O pé da mesa está partido. E aí? Catacrese. Eu estou, né, pegando uma palavra que tem um sentido, colocando no sentido de outro, mas nós conseguimos entender. Ou seja, é uma metáfora que já caiu no uso popular, todo mundo já entende. Empresta-me o braço da cadeira, por favor. Nossa, essa frase ficou ótima, né? Tem como emprestar um braço da cadeira? Também não tem, né? Ah, me empresta aqui, deixa eu assinar esse documento. Aí sim, o braço da cadeira, a cadeira não tem braço. Sentia o sabor amargo das palavras dela. Hã? Sinestesia, né? Eu estou tendo a sensação do tato, do sentir e o sabor, que é o paladar. Eu estou misturando uma coisa com a outra, sinestesia. O perfume suave enchia o ambiente de luz, de uma luz serena. Hã? Metáfora. Vamos ver direito. Olha só. O perfume suave. Imaginei o perfume suave. Eu imaginei two and two. O perfume suave enchia o ambiente. Imagina quantos two and two vai ter que ter dentro dessa sala para encher o ambiente. Mas enchia de quê? De luz. A luz eu consigo ver, né? E o two and two tá aqui dentro, um monte de frase de two. Que troço é esse? Gente, o perfume suave. Como é que a gente sente que o perfume é suave? Ah, e como é que a gente vê? Ai, já dá a resposta. E a luz é o quê? A gente percebe a luz com o quê? Com os olhos, né? Então eu sinto o perfume de uma forma
e vejo a luz de outra. Eu estou mesclando sensações em uma mesma ideia. Então, é sinestesia também. Tá? Muito embora também tenha uma metáfora implícita aí. Tá? Então, pode acontecer de ter mais de uma figura de linguagem no mesmo trecho? Pode. A rainha do fado encantou a plateia. Quem é a rainha do fado? Quem aí já foi a Portugal sabe. Fado é uma música que canta chorando. Sim. Mas deixa eu pegar aqui o exemplo para não sair do que está aqui para vocês. Olha só. A perífrase é quando eu pego o contexto de uma obra geral, aqui está dizendo os Lusíadas, por exemplo. E eu dei o exemplo de Gênesis, né? Todo o contexto da criação você consegue inferir. E aí eu vou colocar no meu texto essa referência, a ideia da construção do que está ali, do que está sendo passado, da mensagem que está sendo passada, na perífrase. Na antonomásia, é a substituição pelo próprio título. Por exemplo, o rei dos judeus será celebrado domingo. Hã? Quem é o rei dos judeus? Pois é, então eu não preciso colocar Jesus, eu coloco o título, né, no nome de Jesus. Só que aí não é só a ideia, não estou trazendo a ideia de Jesus para dentro do texto. Eu estou trazendo a personificação mesmo, estou falando sobre ele, mas utilizando um título que remete a ele, sem utilizar o nome. Por exemplo, o grande ladrão da minha rua morreu semana passada. Né? Você não sabe porque você não está dentro do contexto da minha rua. É um gato que sempre comia as comidas lá, entrava pela janela e comia tudo. Ou seja, eu não tenho como fazer antonomásia com alguma coisa que é regional, que é só minha, que só eu conheço a referência. Então, a antonomásia ela vai acontecer num cenário que todo mundo conhece, que seja alguma coisa extremamente relevante. Já esse daqui, não. Eu posso, por exemplo, eu tinha um colega de trabalho que ele fazia a página policial do jornal. E ele só começava assim falando do sangue, a página dele. Então, se eu colocar, por exemplo, alguma referência, o estilo Fernandes, né, eu estou trazendo toda a ideia para aquele contexto. E dentro do meu texto você vai conseguir entender que o estilo Fernandes é um estilo sensacionalista, que é um estilo que trata das notícias que tem um viés violento, porque o meu texto já vai trazer a intenção de você compreender o contexto daquilo que eu estou falando. Não tem como eu colocar aqui, por exemplo, os Lusíadas, se for num contexto que não tem nada a ver com os Lusíadas. Eu posso fazer um contraponto para você entender que eu estou falando justamente o contrário do que eu quero. Entendeu? Eu posso explicar de outra forma. Entendeu? Ok. Então vamos, qual a frase que nós paramos? A rainha do fado, né? A rainha do fado encantou a plateia. Aqui, gente, não faz parte do nosso colóquio saber quem é a rainha do fado. Vocês sabem quem é o fado? O que é fado? Quem é esse cara? É a música lá de Portugal. Mas, para ter uma rainha do fado, eu tenho quantas? Só uma para ter a rainha do fado. Muito embora eu não saiba quem ela seja, né? Quem é essa representante, é a Amália Rodrigues, eu tenho apenas uma e não pode ser substituída. A rainha do pop, né, fará um show aqui em Rio Branco. Vocês imaginaram quem é a rainha do pop? Aí, ó, Lady Gaga. Alguém discorda? Aí, ó, é impossível não saber essas informações que eu quero. Justamente é uma coisa que já é de conhecimento de todos. A rainha do pop dos anos 90 fará fará um show em Rio Branco. Quem é agora? Madonna, justamente. Então eu especifiquei uma coisa, especifiquei outra. Para a geração, a gente, né, tem como saber e inferir essas informações. O rei do pop
fará um show lá em casa. E aí, quem é? Michael Jackson. Aí não tem como, tá? Enfim, a gente vai cair na briga aqui se falar que não é ele não, tá bom? Então eu pego essa ideia e coloco para todo, tem que ser um exemplo que todo mundo saiba, tá? O príncipe dos poetas escreveu versos eternos. Quem é chamado de o príncipe dos poetas? Hã? Aí tem que entender um pouquinho mais de literatura. Camões, eu estou utilizando um termo pelo outro. Qual é a figura de linguagem? Um termo pelo outro. Hã? Um termo pelo outro. Quando eu pego um termo pelo outro. Gente, volta aí Vem aqui. Qual é quando eu pego um termo pelo outro? Catacrese, né? Oh, meu Deus, nem com coisa não tá dando certo hoje. Vocês já estão na sexta-feira, né? O libertador da América é figura central da história. Quem foi o libertador da América que fez várias revoluções dos países aí? Vocês estão vendo história aí? Hã? Simão Bolívar, né? E aí, o libertador da América é figura central. Não? O autor de Mensagem é lido em muitas escolas. Não? São dois exemplos semelhantes. Qual é a ideia que eu estou trazendo aqui para o meu texto? A pessoa do Simão Bolívar ou todo o contexto do que ele fez? Toda a ideia do que ele fez? Seria antonomásia, né? Que eu estou trazendo todo o contexto daquilo ali para a figura ali. O autor de A Mensagem é lido em muitas escolas, que é Fernando Pessoa. Gente, aqui é perífrase. Olha só. Simão Bolívar, eu estou falando do que ele fez mesmo. Olha só. O libertador da América é a figura central. É ele. É perífrase. É ele mesmo, não é o contexto, tá? É ele. Eu não posso trazer justamente a luta dele. Não, estou falando que ele é. Não a ideia, não a ideologia, não os feitos. Não, é ele. E aqui também o autor de Mensagem eu também não posso substituir. É o Fernando Pessoa, perífrase. Tá bom? E naquele discurso ouvi ecos de Sócrates. Hã? Eu estou falando de quê aqui? Do discurso. O discurso é o quê? Uma fala, um texto que está sendo proferido, certo? Então aí eu estou com a estrutura textual falando sobre quem? Tem rumores aí das ideias do que de quem? De Sócrates. Quando eu utilizo nesse sentido aqui, eu tenho um texto falando sobre outro texto, então eu tenho a alusão, ok? Aqui a palavra discurso faz eu mudar aqui a figura de linguagem, então é uma alusão. O texto estava falando de outro texto, tá? Então eu tenho uma alusão. Aquele rapaz parece ter nascido no berço de Apolo. Quem sabe a história de Apolo aí? Ele nasceu, né, muito bem nascido e tal. Então eu trago essa referência sobre o nascimento de Apolo para dentro dessa construção, fazendo aí um paralelo, fazendo uma alusão ao estilo de nascimento, toda a história do nascimento de Apolo. Não corrigi aqui, mas agora eu vou falar para vocês. Em casa, ler, tá aqui na ordem, por isso que eu
primei para que ficasse na ordem. Aí aqui eu coloquei comparação e metáfora para vocês verem a diferença, que é só ter a palavrinha se transforma em comparação ou símile, né? Não, no Enem pode estar escrito assim, a similaridade entre as ideias, uma forma singular entre os termos destacados, ou seja, ele está trazendo ali a comparação, e aí então você tem que inferir esse sentido. E aqui está na ordem, e são 2 frases para cada um, tá? Para você fazer a correção direitinho na mesma ordem aqui, para ninguém errar, tá? Então vamos aqui para a outra, que são as figuras de linguagem sintáticas. Quando é que eu vou analisar a figura de linguagem sintática? Ela vai falar. Na estrutura do texto. Agora eu vou largar para fora o sentido que o autor quer me passar, aquilo que ele quis dizer, aquilo que ele imaginou, o que ele sentiu, o que ele pensou, caiu fora. Agora a gente vai analisar a estrutura do texto, aquilo que está escrito, a palavra, tá? Então a gente vai analisar aquilo que está realmente ali no texto. E aí nós temos aqui a elipse, zeugma, o hipérbato, e não é hipérbole, tá? Hipérbato, anacoluto, pleonasmo, assíndeto, tá? E aqui eu já vou colocar para vocês. Redundância. É isso. Então vamos lá. Aliteração. Desculpa, eu virei a folha. Elipse. Ó, viu? Vou começar de cima para baixo, deu errado. Vamos começar de baixo para cima, então. Elipse. Elipse é a omissão de um termo facilmente entendido. Que muitos vão fazer nesse final de semana. Comeu, bebeu, não foi rezar. Quem foi que fez isso? Um desalmado que não vai para o céu, de acordo com a minha tia. Né? Quem foi que fez isso? Hã? Todo mundo entende que é? Ele, né? Porque o meu verbo aqui está concordando em terceira pessoa do singular, né? Pode ser ela? Pode, né? Pra gente não ser aí, né? Só o bichinho que pronto, não, ela também. Então, aqui o termo, gente, está suprimido, mas eu consigo identificá-lo. Acontece também na retomada dos assuntos da redação do Enem. Ou seja, essa parte aqui das figuras de linguagem, a gente vai ver nos textos que tem um sentido, que a gente pode inferir sentidos diferentes. Essa daqui a gente vai ver em diversos textos normativos, em diversos textos referenciais. A gente vai ver, por exemplo, numa notícia, numa dissertação argumentativa. Por quê? Porque estrutura o texto e faz ele ficar interessante. Ao invés de você ficar repetindo a palavra cidadãos, cidadões, cidadões,
errado, pra gente ficar com ódio até o fim, você coloca só uma vez, já tá bom. A gente só vê o erro uma vez só. E aí você vai, né, suprimindo essa palavra errada até o final. Fica aí a dica, cidadãos, tá? Pelo amor de Deus. Então, é suprimir um termo que eu posso identificar de forma clara. Já o zeugma é a omissão de um termo já mencionado, tá bom? Aí eu já disse antes naquela oração, naquela estrutura, e não vou falar ele mais. E aí eu posso utilizar, gente, aqui no zeugma, algumas vezes, eles... Vou colocar assim. Uma vez eu vou suprimir o termo e a outra vez eu vou retomá-lo pelo o ou pelo que. Por exemplo, o aluno chegou apressado para assistir à aula. Estava completamente desanimado. Então, observa que eu não precisei falar o aluno novamente para eu entender que foi ele. Tirou todas as dúvidas que tinha. Ai, dificuldade de colocar esse o. E a professora foi parabenizá-lo. Esse lo está retomando quem? Quem? Esse lo, ele tirou todas as dúvidas que tinha e a professora passou a parabenizá-lo. Esse lo está retomando o aluno. Mas o aluno foi dito lá no meio? Não, ele foi dito lá no final, né? Então, nessa estrutura aqui, gente, cuidado, tá? Se aparecer esse o, esse que, deixa eu colocar o lo aqui. Esse lo aqui, eu não tenho zeugma, tá? É só quando não aparece mesmo o que eu estou referindo, tá? Quando ele é substituído por outra, não é zeugma, tá bom? Então, se ele estiver lá no texto várias vezes sendo referenciado utilizando o que como pronome relativo, o lo, né, também para referenciar o como objeto, ele estava indeciso. O que tirava a preocupação era a dúvida quanto à faculdade. Esse o que tirava a preocupação está referindo à decisão, ali, o indeciso que ele está. Então, não é zeugma, é só quando não tem nada escrito ali naquele lugar, tá? O hipérbato. O hipérbato é a inversão natural das orações. Então, a gente tem aqui no hipérbato, eu vou trazer para cá, nós temos sujeito, a estrutura correta da oração, sujeito mais... Ninguém sabe disso, né? Sujeito mais verbo mais predicado. Né? Aí aqui vem os objetos direto, objeto indireto, objeto direto e indireto e complementos. Todas as vezes que eu tiro a minha oração dessa estrutura aqui, eu tenho um hipérbato, tá bom? No concurso do Estado, foi bem interessante, porque eu já ouvi alguns professores, principalmente do fundamental, dizer assim, não existe nenhuma frase que começa com acraseado. Existe ou não existe uma frase que comece com acraseado? Tem como começar uma frase com acraseado? E aí? Comecei uma frase com acraseado. Esse daqui é um exemplo de hipérbato. E aí? Tá começando a frase com acraseado? Sim ou não? Não.
Professor, mas a senhora não falou que agora, acabou de escrever no quadro ainda. Observe essa vírgula aqui, ó. Ela sempre vai ter uma dicasinha para você. Os hipérbatos, eles são fáceis de você compreender, porque os termos que eu tiro dessa estrutura aqui da oração, ele tem que ficar entre vírgulas para separá-lo, para poder organizar e estruturar a minha frase, tá? Então, eu não estou começando a minha frase com crase. Qual é o início da minha frase? Tá aqui o sujeito implícito, escondido. Eu darei toda a minha devoção à minha mãe. Esse termo é lá no final. Eu tirei ele, desloquei ele para poder dar uma ênfase, né? Então aqui, se eu fosse analisar esse termo aqui fora, né, para dar sentido semanticamente, por que eu coloquei ele aqui no início? Para dar uma ênfase a quem eu vou dar a devoção. Poxa, se eu vou dar a devoção, toda a minha devoção à minha mãe, então eu vou falar dela primeiro. Então eu estou enfatizando a quem eu devotarei, né? E aqui eu tenho o restante da oração, o sentido. Já aqui na estrutura, na organização sintática, eu coloquei aqui justamente para dar esse sentido, e aí eu desloquei o termo lá do final para o início e tenho que separá-lo por vírgula. Compreendido? Não vão cair nesses truques. Ao iniciar uma oração, não sei o que, o termo. Não, gente, está fora, tá? Está fora da estrutura, ele está fora do lugar, separado por vírgula, é um hipérbato, tá bom? Anacoluto é a ruptura na construção sintática. Aí, o anacoluto, ele vai estar no meio. Darei a minha mãe toda minha devoção. Tá? Aí aqui, no meio, eu coloquei alguma coisa. Isso acontece quando, por exemplo, que é bem clássico, os apostos, né? O aposto explicativo, eu coloco alguma informação ali no meio da frase para poder elucidar alguma informação. Acontece. O pleonasmo, gente, também conhecido como redundância, também é muito utilizado. Subir para cima, descer para baixo, correr rápido, né? Meu pai vivia falando essa. Menino, corre devagar, né? Aí ele tem sentido oposto. A gente vai ver esse daí também. E aí eu falo, como é que eu posso então, papai? Sendo que eu só posso correr rápido. Aí eu fazia um pleonasmo. Aí nós temos o assíndeto, que é a supressão de algumas coisas na minha estrutura. Aqui nós temos um exemplo de assíndeto. O que é esse A aqui no português? A ausência. Então já marca aí. Então o que está ausente aqui? Hã? Isso. Aqui eu estou suprimindo os meus conectivos, né? Eu deixei de colocar aqui, ó, o E, né? Comeu, bebeu e não fez nada, não foi rezar, não veio para a aula, tá? Então esse E aqui na minha estrutura de oração coordenada seria solicitado. Então a gente tem várias coisas, né? Levantou, tomou café, comeu, bebeu e não foi rezar. Esse E, ele é solicitado aqui. Mas a partir do momento que eu não o coloco, eu estou suprimindo aqui a minha estrutura coerente da norma padrão. Então, eu estou cometendo um assíndeto que eu quero evidenciar, né, o que ele fez. Já o polissíndeto é justamente ao contrário. O poli aqui significa muitos. E aí eu posso colocar dessa forma. Ei, lá, ei. Vamos entendendo. Né? E comeu, e bebeu, e não fez nada. Né? Eu estou reforçando. Ele fez isso, e isso, e isso, né? Isso aí é muito mãe, né, que gosta de usar. E menino, e aí, e fica reforçando, fica repetindo alguns termos
da estrutura da frase, da oração. Não é a ideia, tá? Aqui é o termo mesmo. A gente está analisando a sintaxe das orações. E aí aqui nós temos as frases. Agora fica fácil, ninguém vai errar, todo mundo vai responder em unissom, né? Fomos ao mercado e depois ao cinema. E aí, quando eu tenho a omissão do fomos, elipse, omissão de um termo. Aqui, ó, que já foi mencionado antes. Vamos lá. Na mesa, apenas silêncio. Elipse por quê? Omissão do verbo haver. Então, tinha na mesa, né? Apenas silêncio. Havia apenas silêncio. Ela prefere praia. Eu, montanha. E aí? Hã? Zeugma, né? Aí eu prefiro. Observa que não é mais o prefere, né? Eu deixei de colocar isso daí. Prefiro montanha. Ele fala francês. Ela espanhol. Hã? Zeugma. De ti jamais me esquecerei. Hipérbato. Jamais me esquecerei. Sim. Ajuste aí, por gentileza. A vírgula aí está suprimida. Também houve a supressão de uma vírgula. Teve um assíndeto aí da vírgula. Por gentileza, coloque a vírgula. De ti, jamais me esquecerei. Tão bela era a paisagem que todos se calaram. E aí? Hipérbato. Aqui não tem a vírgula por causa do que, tá? Eu chamo o que de prostituto do português. Ele está em tudo quanto é lugar, ele assume um monte de lugar. Vixe, para entender o que ele é bem complicadinho. A minha vizinha e eu... Não, a minha vizinha, eu não sei como ela aguenta aquele barulho todo. Quando a gente troca as coisas de lugar... Vamos, gente, com firmeza, com clareza. Trocando de lugar. Volta aqui na explicação. Vamos lá. E... Gente, ó, agora é hora de vocês colarem. Vamos lá, todo mundo pega a anotação. Quando eu troquei as coisas de lugar, qual é? Lá no Enem não tem cola. Hipérbato, tá? Trocamos de lugar, hipérbato. Vamos lá. Eu tô até me perdendo aqui na... O verão não dá para ficar fechado em casa. Aqui, gente, teve a supressão também de uma letra. Hã? No verão, olha aí. Ei, quando a gente troca negócio de PDF pra... É no verão. No verão não dá para ficar fechado em casa. Entrou para dentro rapidamente. Esses eu amo. Quem é que entra para dentro? Pleonasmo, redundância, né? Não precisa falar, entrou rapidamente. Ouvi meus próprios ouvidos. Ouvi com os meus próprios ouvidos. Totalmente pleonástico e redundante e prolixo. Observe que as figuras de linguagem podem ter mais de um nome, tá? Eu vou organizar um dicionáriozinho das figuras de linguagem para poder disponibilizar para vocês, né? Gente, eu só preciso achar tempo, porque eu estou esquecendo até de comer ultimamente, mas vai dar certo. Oi.
do anacoluto. Porque a minha vizinha está no final. Vamos escrever aqui a frase no final? Aqui. É verdade. Não sei como a minha vizinha aguenta o barulho. Anacoluto. Obrigada. Anacoluto. Prêmio para você, tá? Aqui no estado, o pessoal fala muito assim. Eu comprei uma garrafa d'água, uma garrafa. Você já conhece alguém que fala assim? Eu comprei não sei o que, eu comprei, né? Por quê? Justamente por causa dessas figuras de linguagem que acabam caindo no uso popular. Tem gente rindo aí. Vai falar que vocês falam assim também. Não vou nem falar que meu marido fala assim, às vezes eu falo, né? Pra que repetir? Justamente porque ele precisa reforçar essa ideia. E ali, gente, corrige, tá? A minha vizinha, eu não sei como ela aguenta aquele barulho todo, tá? Aí ela tá no meio da frase, a minha vizinha. Se eu colocasse aquele barulho todo, eu não sei como ela aguenta a minha vizinha, aí sim, porque seria o final. Paramos onde? Ouvi com os meus próprios ouvidos. Correu, tropeçou, caiu. Assíndeto, porque eu não tenho aí o conectivo, ok? Estudou, passou, viajou. Também assíndeto. Gente, não esqueçam dos acentos nas figuras de linguagem, tá? Eu vi um trabalho semana passada de oxímoro. Eu falei, gente, o que é oxímoro? Oxímoro é oxímoro, tá bom? Então é assíndeto. E fala, e grita, e corre, não se cansa. Aí eu tenho já o polissíndeto que eu estou colocando várias vezes, o I, e. E aí o polissíndeto, ele é construído, gente, o assíndeto e o polissíndeto dentro das orações coordenadas. Não sei se vocês observaram aqui, tá? Sindéticas e assindéticas. Diga. Hipérbato. Não do sujeito, mas dos termos da oração. Vamos entender essa daqui. Qual é o início da oração? Hã? Qual é o meu verbo? Quais são os verbos? Chamou, o tinha. Qual é a mais importante das orações aqui? Quem chamou? Ah, tá. Então, aqui é o sujeito. Né? O sujeito que tinha dúvidas, não é qualquer um, é só o que tinha dúvidas. E aí, então, eu venho com ele para o início. Ok? Agora eu tenho que mexer nessa daqui para ficar no meio. Deixa eu ver o que eu escrevi. E agora?
Cadê o verbo? Continuou, tinha, continuou, chamou. Chamou a atenção da professora. Cadê o sujeito? Que? O prostituto. O que? É, porque ele retoma aluno. Não tô entendendo nada, né? Eu acho que ao invés de explicar, eu compliquei, né? Desculpa aí. Olha só, gente. O que aqui está retomando justamente o aluno, tá? Então, aqui o que, ele está aqui no lugar do sujeito dentro da minha oração. O aluno aqui, ó, se transformou apenas num aposto, tá? Se eu coloquei ele dentro das minhas vírgulas, ele não faz parte da oração, tá? Quando eu coloco um termo aqui dentro, os termos dentro da oração, não, dentro das vírgulas, significa que ele não faz parte. Então aqui o aluno aqui é só um aposto, tá? Tinha dúvidas que chamou a atenção da professora. Quem? Quem chamou? O que chamou? O aluno. Eu só estou explicitando aqui que foi o aluno que chamou a atenção. Mas aqui o que aqui está no lugar do sujeito. Perde o sentido. Mas o exemplo tá. Eu estou fazendo em cima da bucha para poder ajudar vocês a entender que não é só o sujeito que vai mudar para poder fazer o anacoluto. Tá? Deixa eu pensar aqui numa que eu posso mexer e não perder o sentido. E outra coisa, o aposto, gente, ele pode ser explicativo e ele não pode ter verbos, tá bom? Senão ele se transforma numa oração apositiva e aí muda completamente o negócio. Isso aqui, ó, se eu colocar aqui, já não é mais sujeito o quê? Entendeu? Então, enfim, vamos pensar aqui num exemplo. Dentro das frases que a gente tem aqui, deixa eu ver. Essa aqui tem dois. Vamos lá. Aqui. Ela, minha namorada, prefere praia. Ok. Agora não tem prejuízo no sentido. Ela, minha namorada, prefere praia. Quem é que prefere praia? Ela. Então aqui está remetendo ao sujeito aqui no início. Minha namorada é o quê? Um aposto. Então aqui a estrutura está correta ou não? Sim. Então eu só introduzi aqui um termo no meio. Quando eu introduzo alguma coisa no meio, interrompendo a minha oração, eu tenho qual das figuras? Quando eu interrompo ali a oração, anacoluto. Prefere praia, minha namorada. Quem é que prefere praia? Minha namorada prefere praia. Observe que eu só troquei os dois de lugar. Porém, aqui, gente, o minha namorada está refletindo justamente quem é a figura. Sim ou não sim? Eu posso trazer só as aulas de estrutura, porque, gente, estrutura, mexer uma vírgula
muda completamente a estrutura. E aí, vocês... Não. Entendeu? Não, mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu pegar os exemplos que estão aqui. Vamos lá. Gente, tem um exercício enorme. E eu vou embora hoje 9 horas. Eu tenho que aplicar a prova. E é de português. E geralmente eu saio daqui, eu tenho 10 minutos para chegar lá, não. A prova começa às 9 hoje. Então vamos lá. Anacoluto. Vamos lá. Ah, eu queria uma frase. As peculiaridades. Vamos lá. Agora vai ficar melhor para a gente entender. Olha só, todas as vezes que a gente analisa a sintaxe das orações, a gente tem que entender que cada verbo é uma oração em si, tá? Então, se eu coloco aqui um verbo no meio do meu aposto, já se torna em uma outra oração e vai mudar completamente a análise que eu vou fazer dele. Aqui eu escrevi um período, né, composto de várias orações, e dentro desses períodos eu coloquei algumas interrupções. As peculiaridades que são inerentes ao governo federal e suas esferas de poder. Tá ok essa oração? Tá na ordem correta? Hum? Sim, mas cadê o restante desse trecho aqui? Hã? Justamente. Podem impactar diretamente. E aí onde que ela termina? A sociedade como um todo. Observe que todas as outras coisas aqui estão interrompendo a minha oração. Sim ou não sim? Então, a minha frase é: as peculiaridades podem impactar diretamente a sociedade como um todo. Aí você vai me perguntar, mas quais peculiaridades? Aí sim, o meu aposto, né, ele vai dar sentido. Aqui ele é um aposto que vai dar completamente o sentido. Mas eu consigo entender que as peculiaridades podem impactar diretamente a sociedade como um todo? Pode, mas aqui eu vou exemplificar de forma clara quais são elas. Quais são as peculiaridades?
as que são inerentes ao... Ixi, o pincel não funciona. As que são inerentes ao governo federal e suas esferas de poder, tá? Não quer dizer que se eu suprimir essa informação, como o colega bem disse, eu não vou ser bem compreendida, mas eu consigo entender que peculiaridades impactam a sociedade. É isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou colocando aqui em evidência, né, eu vou tirar. Aí, agora vem a diferença da oração, restritiva e explicativa. Posso fazer isso na redação do Enem? Dessa forma? Pode. Quando eu já falei sobre essas esferas do poder, quando eu já falei do governo federal e tudo isso. Aí eu estou recolocando o assunto aqui em voga. Mas se for restritiva, eu tenho que deixar sem vírgulas, tá? Aí, gente, para uma aula inteira essas coisas aqui, tá? Essa diferença. Então, eu já falei sobre isso, estou retomando o assunto, estou falando aqui de novo, e não tem problema eu suprimir essa informação aqui que está entre vírgulas. Foi isso que o colega quis dizer, né? O exemplo não ficou claro porque eu mexi aqui na hora. Então, assim, só para finalizar aqui, quando eu tenho alguma coisa entre vírgulas aqui de aposto, significa que isso daqui vai ser retirado e eu não vou ter prejuízo no meu entendimento. Quando eu vou restringir, eu não coloco vírgulas. Que aí esse termo aqui, isso aqui tem que estar dito, bem dito, e eu estou restringindo que só as peculiaridades que são inerentes ao governo federal e às esferas de poder que vão impactar a sociedade como um todo. E aí eu não posso colocar vírgulas. Foi isso que ele exemplificou, tá? Aqui eu coloquei só para a gente já está retomando o assunto. Diga. Isso, às vezes no texto narrativo, uma interrupção, por exemplo, eu estou transcrevendo alguma coisa e alguém fala, ou uma onomatopeia, ou alguma coisa que vai interromper. Para introduzir, exemplificar, ressaltar alguma característica. Teve um texto que a gente viu que ele repetiu 2 vezes a mesma palavra, esse daí seria, né? Porque ele queria enfatizar justamente aquela característica. Então ele coloca ali para repetir, enfatizar, mas aí pela estrutura ele está interrompendo a construção sintática da oração. Tá? E aí aqui, não só a vida dos idosos, impacta também, esse impacta também aqui. Hã? Tem. E suas esferas de poder. Deixa eu tirar a vírgula aqui para ficar restritiva. Suas esferas de poder. Também podem impactar diretamente não só a vida dos idosos. Aqui não só o mas, tá? Mas como aí qual a ideia que você quer? Você quer dar uma adversidade para essa ideia anterior ou você quer dar uma continuidade, uma explicação para a ideia que vem depois, né? Eu acho que aqui, o como fica melhor, porque você está justamente dizendo que ela impacta, né? Não só essa, como também a sociedade. Para ter colocado? Aham. Sim, sim. Aqui a ideia de pronto foi fazer vários trechos para a gente poder fazer essa análise. Tá? Cuidado, gente, com o mas, tá? Na redação, porque o mas, ele vai justamente tirar tudo que você disse anteriormente, tá? Se você coloca o mas aqui, ele se torna uma adversidade. Então, a ideia que você disse anteriormente vai ser anulada para você colocar uma coisa nova. E aqui ia ficar confuso, né? Como também a sociedade, tá? Passamos essa página, todo mundo entendeu? Compreendido?
podemos fazer algumas coisas também nesse sentido mais técnico, né? O português mais massivo. É o que eu gosto. Adoro. Análise sintática. E aí nós temos, gente, tem que passar aqui rapidinho, tem 15 minutos, as figuras de sons. Ah, não vai dar pra gente ouvir música. Eu separei músicas pra gente. As figuras de som, vocês fazem, a gente fez aqui, né? As de som. Nós temos a aliteração, muito presente nas músicas. Assonância. Assonância. Onomatopeia. Gente, onomatopeia não tem acento, tá? Eu falo para vocês colocarem os acentinhos aí, mas onomatopeia não tem. Muita gente coloca, que fica... E a aliteração consiste em quê? Quando eu faço a repetição do quê? Alguém já ouviu a música dos Mamonas Assassinas? Todas estão muito boas, né? Sabão, cracra, sabão, cracra. Vamos, gente! Não deixa os nananini rolar. Sabão, crecre. Nunca mais vou esquecer. Sabão, crecre. Esse cracra, crecre, crocró e cru, que não deixa os cabelos, né? Enfim, é uma aliteração, certo? Por quê? Tá fazendo o quê? Repetindo consoantes. A repetição de consoantes. Aqueles trava-línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Procracrá, procrecré, procricri, procrocró, procrucru. E aí vocês vão tendo aí a aliteração. Já a assonância é justamente das vogais. Aí a gente vai para Bahia, né? Aquelas músicas baianas. É só vogal. Eles pararam no Mobral, porque, né, só vogais. Então, é a repetição de vogais que vai dar estilo, que vai conferir sonoridade. Recursos extremamente utilizados nas músicas para trazer musicalidade. Já a onomatopeia, gente, quando eu tenho... quando eu estou falando com vocês, por exemplo, o tic-toc do relógio bateu às 12, né? Esse tic-toc, esse tic-tac, ou esse tec-tec, eu estou falando. Só de falar, eu estou reproduzindo onomatopeia. Mas se eu fizer assim, ó, bateram na porta, isso é onomatopeia? Não, porque eu não consegui reproduzir eu fiz o som do batido. Agora, quando eu falo toque, 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 bateram na porta. Aí, esse toque, 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 eu estou tentando reproduzir esse som. Aí sim, essa tentativa da reprodução dos sons, eu tenho onomatopeia. É tentar escrever o som que faz, né? Quando a gente coloca lá, uma vez eu fui ler uma tirinha do Haroldo, em inglês, e aí as onomatopeias são completamente diferentes. Lá o cachorro não faz au-au, eles utilizam outras maneiras de tentar exprimir esses sons, né? Então a gente não é o som em específico. Eu fiquei imaginando aquela tirinha, né, colocada, animada. Ele só ia reproduzir o som. Aí a gente já poderia entender. Mas o sniff, né, é o choro nos Estados Unidos. Então, a onomatopeia ela vai flexionar de acordo com o lugar que você tiver. Não necessariamente o cavalo vai sempre fazer pocotó, pocotó, pocotó. Tá? Você pode utilizar outra palavra para exprimir o som do cavalo. Mas, da eguinha pocotó, é só pocotó, pocotó, pocotó.
Gente, eu não consigo terminar as atividades com vocês hoje. Eu fico devendo a vocês 30 minutos de aula, mas para a gente não ficar desesperado, a questão número 1, que a gente não fez nada estilo Enem hoje, só explicações. Ó, questão na questão número 5. Vamos utilizar o mesmo princípio. Tá aí, questão número 1, questão de vestibular, totalmente conteudista, né? Tem dizendo assim, ó. Desate a mala do meu burro e traga-uma aqui. A voz, né? Aí tem aqui. Ai, gente, ficou desconfigurado. Não é assim, não. Eu tô aqui com o original, mas tudo bem. Aí tem o texto. Essa questão 1 é para ficar lá embaixo, tá? Tem escrito, voz. O burro, aí o Macário diz, a mala, burro. A voz. A mala com o burro, amarra a mala em tuas costas e amarra o burro na cerca. Para reproduzir o efeito cômico no diálogo, o autor lança mão de um recurso expressivo denominado pelo quê? A primeira fala é: desate a mala do meu burro e traga-uma aqui. Aí fala: o burro, a mala, burro, traga-uma aqui. Desate a mala do meu burro e traga-uma aqui. Aí ele pergunta: o burro, a mala, burro. A mala com o burro, amarra a mala nas tuas costas e amarra o burro na cerca. Aí, para produzir o efeito cômico do diálogo, ele lança mão de qual recurso expressivo? Vamos relembrar. Hipérbole é o quê? Vamos lá na colinha. Hã? Eu não trouxe hipérbole para vocês. Acharam aí na cola? Não, hipérbole é quando eu exagero uma coisa, né? Eu expliquei isso mais de 1000 vezes esse ano para as minhas turmas. É uma hipérbole, tá? Não tá aí na colinha. Ambiguidade é quando eu tenho um duplo sentido. Eufemismo é quando eu quero atenuar uma situação, falar de uma forma mais bonitinha, alguma coisa que seja drástica. Personificação é quando eu atribuo características para seres inanimados de uma pessoa, um animal, né, alguma coisa assim, com características humanas. E a antítese é quando eu quero dizer o contrário. E aí a antítese, gente, tem que estar expressa, tá? A palavra contrária da outra, tá? Expresso, não a ideia, e sim a palavra escrita. E aí, gente, qual que ele utilizou? Ambiguidade, justamente porque ele está colocando aí o cara como um burro, tá? Pessoal, eu vou passar para vocês aí o gabarito para vocês. Tá? E para ficar melhor para vocês, eu vou também colocar todas as figuras de linguagem. Se Deus quiser, até sábado chega aí para vocês no grupo. Porque eu preciso que vocês entendam o que é cada uma, tá? E eu não vou ter tempo para explicar essa ambiguidade e esse eufemismo. E eu tenho que colocar direitinho, porque não é essa a resposta, tá? Vai causar mais dúvida.